No vídeo de hoje vamos conversar sobre como aumentar a minha margem de lucro ou em que momento eu devo aumentar. Se você está com dificuldades de compreender o assunto sobre a lucratividade, fique comigo até o final desse vídeo. Mas antes, você ama empreendedorismo? Olá, meus empreendedores, tudo bem com vocês? Meu nome é Cauê Oliveira e sejam todos bem-vindos. De fato, a grande maioria das pessoas que começam na Shopee, elas deixam o seu preço um pouco mais baixo do que o normal e, por consequência disso, prejudica a sua lucratividade. E ela começa a vender, só que ela não sabe em que momento ela tem que aumentar o seu lucro, seja aumentando o preço final ou diminuindo os custos. E aí você fica, em que momento eu faço isso? Como eu faço isso? Aumento meu preço, procuro diminuir os meus custos, enfim, fica um nó que você não vai para frente e não vai para trás. Você simplesmente fica parado neste assunto ou em que devo fazer. E agora vamos esclarecer tudo. Lembrando que na grande maioria das pessoas que começam a vender na Shopee, elas acabam queimando a sua margem para ser competitivo. E isso não tem problema nenhum, é uma das estratégias. E conforme você for aumentando as suas vendas, você passa a ter mais poder de compra. O que seria poder de compra? Quando você aumenta o seu volume de vendas, você vai ter que comprar mais mercadoria daquele fornecedor, daquele fabricante. E aí você ganha poder de compra. E esse poder de compra, ele é vital para que você possa negociar, comprar mais barato. Se você compra mais barato, automaticamente você vai diminuir os seus custos. Diminuir os seus custos, a sua lucratividade, ela vai aumentar de forma automática, não tem por onde correr. Comecei a pagar menos pela mercadoria, diminuir custos, a minha lucratividade ela vai aumentar. E quando a gente fala de reduzir custos, não está especificamente só na mercadoria, também está nos insumos, tá? No envelope de segurança ou na caixa, enfim, na forma que você vai embalar o produto. E eu vejo que muitas pessoas têm um custo mais alto do que deveria nos insumos. Só o fato de você reduzir isso já pode aumentar significativamente a sua lucratividade. E eu vou dar um exemplo aqui de um aluno do treinamento que reduziu drasticamente os seus insumos. O custo dele com caixa, os plásticos bolhas, fita, enfim, todo o aparato, ele reduziu de R$7 para R$3. Ou seja, ele conseguiu economizar por venda R$4. A margem de lucro dele saiu de 18% para 23%. Só reduzindo isso. E quer queira, quer não, é uma boa redução e um bom aumento da sua lucratividade. Ele nem precisou aumentar o valor do produto para conseguir ser mais lucrativo. Então lembre-se sempre, é normal diminuir margem de lucro para ter preço. E conforme você vai escalando, você vai ter poder de compra. E quais são as maneiras de a gente reduzir custo? Ou a primeira maneira que a gente vai reduzir o custo é através dos insumos e da mercadoria, ou seja, o custo variável. Ali você já vai conseguir reduzir alguns reais. Reduziu, a sua lucratividade ela vai aumentar. E se por algum motivo você não conseguir reduzir custo, não tem por onde correr. Você vai ter que aumentar o seu preço final. E como que você vai fazer isso? Primeiro é fazer uma análise de mercado para ver por quanto os seus concorrentes estão vendendo. O que eu quero te dizer é que você não pode aumentar ao ponto de você perder a competitividade. E o que seria a competitividade? Por exemplo, tem um produto X sendo vendido entre 20 e 25 reais. O que é ser competitivo? Entre 20 e 25. Se eu for vender por 27, 28, eu já saí do preço de mercado. Eu já perdi a minha competitividade. Então não adianta eu aumentar e parar de vender. Já diz aquele ditado, é melhor pingar do que secar. Então se você vai perder a lucratividade, não aumente. Você vai ter que se adequar naquela margem de lucro. Mais uma vez, melhor pingar do que secar. Fez a pesquisa de mercado? Eu vou conseguir aumentar R$2. Você vai aumentando gradativamente. Aumenta 50 centavos, aguarda uma semana, vê como que ficou as vendas, depois aumenta mais 50 centavos, aguarda mais uma semana. Não precisa ser uma semana, mas pelo menos uns 3, 4 dias para você ver como que está as vendas. E aí você vai aumentando gradativamente. Essas são as duas maneiras que efetivamente você vai conseguir aumentar a
sua margem de lucro. Agora, uma outra pergunta que você está aguardando pela resposta: em que momento eu devo aumentar? Você sempre vai precisar aumentar quando o seu custo ele aumenta. Então, por exemplo, você começou da sua casa como a maioria começou, como eu também comecei. Quando você trabalha em casa, você não tem alguns custos fixos. Por exemplo, aluguel, água, luz, internet. Você não tem funcionários. Então, tudo isso eu não vou colocar na minha precificação da minha margem de lucro. Eu não vou subtrair isso porque eu não tenho esse custo. Ah, mas Cauê, mas tá dentro da minha casa. Sim. Indiferente se você for vender na Shopee ou não, você vai ter custo de água, você vai ter custo de luz, você vai ter custo de internet. Se você mora de aluguel, você vai ter custo de aluguel. Indiferente. Então, por que você vai colocar agora? Porque você já vai meio que sabotar a sua precificação, você vai sabotar a sua lucratividade. Conforme você for escalando, conforme você for crescendo, esse custo ele vai aumentar. Então, por exemplo, às vezes você vai continuar trabalhando no ambiente de casa, só que você vai contar com a ajuda de alguém. Você vai contratar um colaborador, você já vai ter um custo com ele. Qual é o custo mensal dele? Ah, meu custo mensal dele é R$ 1.500. Você vai subtrair do seu lucro. Mesmo vendendo a quantidade, mesmo que você tenha essa lucratividade e essa quantidade de vendas, será que esse valor vai pagar o funcionário? Vai pagar o funcionário. Eu não tenho por que aumentar ainda. Não, já vai começar a apertar o meu caixa, meu fluxo de caixa vai começar a apertar. Aí você vai aumentar. Você vai sair da sua casa e vai para um local e vai ter aluguel? É sempre você analisar. Eu colocando isso, eu subtraindo da minha margem, isso vai afetar o meu caixa? Vai prejudicar o meu caixa? Não, não vai. Então não tenho por que aumentar meu produto. Porque lembre-se, o que você vai colocar no bolso não é só o percentual, mas também a quantidade de vendas. Nunca esqueça disso, não é só o percentual. Ah, eu ganho R$10 por unidade. Mas quantas vendas você faz? Então, a gente sempre vai colocar o percentual ou o valor fixo, mais quantas unidades eu vendo por dia. E ali eu vou somar e vou fazer uma média mensal. Basicamente, você vai pegar a quantidade de vendas e vai multiplicar sobre o valor que você vende cada mercadoria. E ali você vai ter uma noção de tão quanto você ganhou. E aí, esses custos que forem aumentando, ele vai prejudicar o seu caixa? Esse é o cálculo que você faz. Então, primeiro é o cálculo, depois é a pergunta que você vai fazer. Esse custo adicional, esse custo que vai entrar a partir de agora, que vai ser todos os meses, ele vai prejudicar o meu caixa? Ele vai prejudicar o meu crescimento? Não, não vai. Então não tem por que mexer com a sua margem de lucro, principalmente se você for querer aumentar o preço final. Lembre-se, mexer com o preço final é uma coisa que a gente tem que fazer em último caso. Ah, Cauê, pô, tô ganhando só 10%, mas você tá fazendo lá 500 vendas por dia. Pô, faz os cálculos. Quanto que você tá ganhando no mês? Dá pra se manter tudo e sem mexer no seu fluxo de caixa e o seu caixa só aumentando? Ah, Cauê, tá só aumentando o meu caixa. Então, por que você vai querer mexer no seu preço final? Então, lembre-se sempre disso. Em que momento eu devo aumentar? Você só vai aumentar quando, de fato, o seu fluxo de caixa ele começou a se prejudicar. Primeiro você vai fazer o cálculo de quanto que você faturou e você vai adicionar os custos que vão começar a entrar. Não vai prejudicar o seu caixa? Não tem por que mexer. Vai prejudicar o caixa? Procure diminuir custos, seja operacional do dia a dia, nos custos fixos ou no custo variável, compra de mercadoria, insumo. Não conseguiu reduzir custos? Faz pesquisa de mercado. Analisa o tom quanto você pode aumentar. Ah, eu posso aumentar até X. Vai chegando nesse X gradativamente, pouco a pouco. É desta maneira que eu faço aqui e é a maneira que eu encontrei que eu vou menos me prejudicar, levando tudo isso em consideração antes de tomar um ponto de decisão se de fato eu preciso aumentar a minha lucratividade ou não. Combinado? Se esse vídeo fez sentido para você e você quer a minha ajuda para destravar e escalar as suas vendas de forma assertiva e o mais rápido possível, seguindo uma metodologia passo a passo, essa mesma metodologia que eu aplico aqui todos os dias nas minhas contas, clique no primeiro comentário fixado. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.